Oh, meus netinhos queridos, cheguem mais pertinho que a vovó aqui vai contar uma história de arrepiar os cabelos da nuca. Antes de começar, quero pedir com muito carinho para vocês deixarem nos comentários de onde vocês estão me escutando, viu? A vovó fica tão feliz de saber que tem gente de todo canto do Brasil e quem sabe do mundo, ouvindo essas histórias antigas que eu guardo no peito. E não esquece de se inscrever no canal, apertar aquele sininho, que tem muita história boa guardada aqui na memória dessa velha. Agora sim, vamos lá que a história de hoje é daquelas que deixa a gente pensando por dias e dias. Era uma vez lá pros anos de 1963, se não me engano. Numa cidadezinha do interior de Minas que eu não vou dizer o nome certinho para preservar as famílias, mas posso contar que ficava bem ali perto de onde nascem as serras, sabe? Lugar de neblina grossa, de manhã cedinho, onde o galo canta e a gente ainda vê as estrelas no céu. Nessa cidade pequena todo mundo conhecia todo mundo. As portas das casas ficavam abertas o dia inteiro. As crianças brincavam soltas pelas ruas de terra batida. E a maior preocupação das mães era se os meninos iam chegar sujos demais para a hora do almoço. Pois bem, meus amores, nessa cidadezinha morava duas crianças que eram inseparáveis desde que nasceram. O menino se chamava João Pedro, mas todo mundo chamava ele só de Joca. E a menina era a Mariazinha, filha do seu Antônio que tinha a venda na praça. O Joca tinha 8 anos. Era um menino espevitado, cheio de energia, desses que não para quieto nem quando tá dormindo. Tinha o cabelo pretinho que a mãe cortava em casa mesmo, com aquela tigela na cabeça. Sabe como é? E os olhos dele eram castanhos claros, meio puxando pro mel, que brilhavam quando ele inventava alguma travessura. Já a Mariazinha tinha 7 aninhos. Era miudinha, magrinha, mas cheia de coragem. Tinha uns cachinhos loiros que a mãe prendia com lacinhos de fita e as bochechas sempre rosadas de tanto correr no sol. Os dois eram primos de 2º grau, mas criaram juntos como se fossem irmãos de verdade. A casa do Joca ficava a 3 quarteirões da casa da Mariazinha, e desde pequenininhos que eles passavam o dia inteiro juntos. Acordavam cedo, tomavam café, aquele café de caneca de alumínio com leite gordo e pão com manteiga que a gente fazia na hora, e já saíam porta afora para brincar. Brincavam de pique-esconde, de amarelinha, de bolinha de gude, subiam em árvore, pegavam manga no pé, faziam aquelas reinações que criança do interior faz, sabe, meu filho? Agora, bem nos fundos da cidade, depois da última casa, depois do terreno baldio onde o seu Zé criava umas galinhas soltas, começava um bosque. Esse bosque! Ah, meu Deus do céu! Esse bosque já era considerado lugar proibido há muito tempo. As mães sempre diziam pros filhos: vocês podem brincar onde quiser, mas no bosque não. No bosque, jamais. E sabe como é criança, né? Quanto mais a gente fala que não pode, mais eles querem saber o que tem lá. O bosque era fechado, cheio de árvores antigas, daquelas bem altas e grossas, com os troncos retorcidos. De dia, mesmo com o sol lá em cima, dentro do bosque era escuro. A luz quase não entrava por causa da folhagem cerrada. E tinha aquele silêncio esquisito, sabe? Não era o silêncio normal do mato, não. Era um silêncio que pesava, que dava um aperto no peito. As pessoas mais antigas da cidade contavam histórias sobre aquele bosque. Diziam que era morada de almas penadas, de coisas que não eram desse mundo. Falavam que de noite dava para ouvir gemidos e choros vindo de lá, que às vezes aparecia umas luzes estranhas, uns vultos. O padre da cidade, o padre Geraldo, benzia aquele lugar todo ano na Semana Santa. Jogava água benta na beirada do bosque, mas nunca entrava lá dentro, não. Diziam que muitos anos atrás, ainda no tempo dos escravos, tinha acontecido coisas terríveis naquele lugar, mas ninguém sabia direito o quê. Era aquele tipo de segredo que as famílias guardavam,
que passava de geração em geração, mas sempre em sussurros, nunca falando muito abertamente. O Joca e a Mariazinha, como toda criança curiosa, viviam se perguntando o que tinha naquele bosque. Eles olhavam de longe, tentando ver alguma coisa entre as árvores, imaginando que tipo de aventura poderia ter lá dentro. O Joca vivia dizendo: "Aposto que tem um tesouro escondido lá dentro. Coisa de pirata, de bandeirante." E a Mariazinha, com aqueles olhinhos brilhando, concordava: "Ou então tem fada, primo. Eu acho que tem fada morando lá." As crianças são assim, né, meu bem? Transformam o medo em fantasia, em aventura. Pois foi numa tarde de sábado, dia 23 de março, daquele ano de 63, que tudo aconteceu. Era outono, aquela época que as folhas começam a ficar amareladas, que o sol esquenta de dia, mas de tardezinha já vem aquele ventinho fresco. As crianças tinham passado a manhã brincando na praça, correndo pra lá e pra cá, e depois do almoço, lá pelas 2 horas da tarde, pediram pra sair de novo. A mãe do Joca, a dona Lourdes, disse que tudo bem, mas que voltasse antes do sol se pôr. A mãe da Mariazinha, a dona Conceição, deu a mesma ordem. "Antes de escurecer, vocês voltem. Ouviu bem?" As duas crianças saíram correndo, felizes da vida. Segundo o que as mães contaram depois, eles iam brincar no campinho perto da igreja. Mas alguma coisa aconteceu naquela tarde. Alguma coisa chamou a atenção deles pro lado do bosque. Uns dizem que eles viram um cachorrinho entrando no mato e foram atrás. Outros dizem que ouviram um chamado, uma voz. Tinha gente que jurava que naquela tarde tinha aparecido uma senhora desconhecida na cidade, toda vestida de preto, e que ela tinha conversado com as crianças perto do bosque. Mas isso nunca foi confirmado, não. Eram só falatórios, especulações que o povo faz quando acontece uma desgraça. O fato, meus netos, é que o Joca e a Mariazinha não voltaram para casa naquela tarde. Quando o sol começou a se pôr, lá pras 5h30, 6 horas, a dona Lourdes começou a ficar preocupada. Ela saiu na rua, foi até a casa da dona Conceição. "Comadre, o Joca tá aí?" "Não, comadre. E a Mariazinha não voltou também." As duas mulheres sentiram aquele aperto no coração que toda mãe sente quando percebe que algo não tá certo. Começaram a andar pela cidade, perguntando pros vizinhos, pros comerciantes, pras outras crianças. "Vocês viram o Joca e a Mariazinha?" Ninguém tinha visto. Ninguém sabia onde eles estavam. Quando deu umas 7 horas da noite e já estava escurecendo de vez, o seu Antônio, pai da Mariazinha, tocou o sino da igreja. Era o sinal de perigo, de que algo grave tinha acontecido. Em poucos minutos, toda a cidade estava na praça. Os homens pegaram lampião, lanterna, o que tinha, e se dividiram em grupos para procurar as crianças. Procuraram em cada casa, em cada quintal, no rio que passava perto da cidade, nos milharais, nos pastos. Gritavam os nomes: "Joca! Mariazinha!" Mas só o silêncio da noite respondia. Foi o velho Toninho, que tinha sido rastreador no exército, que encontrou as pegadas pequenas na terra. As pegadas das duas crianças. "E sabe para onde elas levavam meu filho?" "Direto pro bosque." As marcas dos pezinhos entravam no mato e sumiam na escuridão. Um silêncio pesado caiu sobre os homens quando eles viram aquilo. Todos sabiam das histórias sobre o bosque. Todos tinham medo daquele lugar. Mas eram crianças que estavam perdidas lá dentro. E criança é criança, não tem jeito. A gente tem que ir buscar. O delegado da cidade, seu Valdomiro, organizou os homens. Eram uns 20, todos armados com espingarda, facão, e cada um carregando uma luz. O padre Geraldo insistiu em ir junto, levando o crucifixo e a água benta. As mulheres ficaram na beirada do bosque, rezando, algumas chorando baixinho.
Dona Lourdes e Dona Conceição estavam abraçadas, tremendo, rezando para Nossa Senhora trazer seus meninos de volta. Os homens entraram no bosque. E aqui, meus queridos, começa a parte mais estranha da história. Segundo os relatos que eu ouvi ao longo dos anos, de pessoas que estavam lá naquela noite, o bosque era diferente de qualquer lugar que eles já tinham entrado. As árvores eram retorcidas de um jeito que não parecia natural. Os galhos se entrelaçavam formando padrões estranhos, quase como se fossem símbolos, desenhos. O chão era coberto por folhas secas que faziam um barulho alto demais quando pisavam, como se cada passo fosse um alarme avisando da presença deles. E o silêncio. Ah, aquele silêncio. Não tinha canto de grilo, não tinha pio de coruja, não tinha barulho de bicho nenhum. Só o som das folhas sob os pés dos homens e a respiração pesada deles. As lanternas e lampiões iluminavam apenas pequenos círculos ao redor. E além daquelas luzes, a escuridão era absoluta. Daquelas que parece sólida, que parece que você pode tocar. Alguns homens diziam sentir que estavam sendo observados, que tinha algo ali no escuro, apenas além do alcance da luz, acompanhando eles. Andaram por horas, gritavam os nomes das crianças. Joca, Mariazinha, respondam, pelo amor de Deus! Mas nada. Nem um eco das próprias vozes eles ouviam direito. Era como se o bosque engolisse os sons. Encontraram algumas coisas estranhas pelo caminho. Uma clareira onde o capim formava um círculo perfeito, sem uma folha seca dentro. Só grama verde árvore e macia, como se algo tivesse estado deitado ali. Encontraram árvores com marcas, arranhões profundos na casca, altos demais para ser de bicho pequeno, mas com um padrão estranho, quase como letras de um alfabeto que ninguém conhecia. O padre Geraldo, em determinado momento, parou e fez o sinal da cruz. Ele disse que sentia uma presença maligna ali. Algo muito antigo, muito ruim. Benzeu o caminho à frente, jogou água benta e continuaram. Mas 2 dos homens do grupo começaram a passar mal. Um deles, o Sebastião, começou a suar frio e disse que estava vendo vultos entre as árvores. O outro, o João Batista, sentou no chão e começou a chorar, dizendo que ouvia sussurros, vozes chamando ele. Tiveram que levar os 2 de volta para a beirada do bosque. Amanheceu o dia e eles ainda estavam procurando. Quando o sol nasceu, conseguiram ver melhor o bosque. Mas mesmo com a luz do dia, aquele lugar continuava sinistro. As árvores eram velhas demais, algumas com troncos tão largos que 3 homens de braços abertos não conseguiriam abraçar. Tinha cipós grossos que pendiam dos galhos, fungos e musgos coloridos nas cascas. E de vez em quando encontravam ossadas de bichos, velhas, cobertas de terra e folhas. Mas das crianças, nada. Nem um pedaço de roupa, nem um laço de fita da Mariazinha, nem o bodoque que o Joca sempre carregava no bolso. Nada. Era como se eles tivessem simplesmente desaparecido no ar. Mais homens vieram de cidades vizinhas ajudar na busca. Trouxeram cachorros farejadores. Os bichos entravam no bosque, farejavam um pouco e, de repente, começavam a ganir. As orelhas abaixavam e eles se recusavam a continuar. Puxavam a coleira tentando voltar, com o rabo entre as pernas, tremendo de medo. Procuraram por 3 dias e 3 noites. Revistaram cada pedaço daquele bosque. Nada. Era como se a terra tivesse engolido aquelas crianças. No 4º dia, esgotados, tristes, derrotados, os homens tiveram que aceitar que não iam encontrar o Joca e a Mariazinha. Pelo menos, não vivos. O delegado Valdomiro chamou a polícia da capital, que veio com mais homens, com equipamento, com gente especializada em busca. Mas mesmo eles, com todas na estrutura, não encontraram absolutamente nada. A cidade entrou em luto. Dona Lourdes não saía mais de casa. Passava os dias chorando, abraçada com a camisa que o Joca tinha usado no dia anterior ao desaparecimento.
Dona Conceição teve que ser internada no hospital de uma cidade maior, porque teve um colapso nervoso. Ficou delirando, dizendo que ouvia a Mariazinha chamando por ela de dentro do bosque. O seu Antônio envelheceu 10 anos em uma semana. Os cabelos dele ficaram brancos da noite pro dia. A venda ficou fechada por meses. Ele não tinha forças para trabalhar. As autoridades tentaram achar explicações lógicas. Falaram que talvez as crianças tivessem se perdido e caído em algum buraco, alguma gruta subterrânea que não conseguiram localizar. Falaram que talvez algum animal selvagem, onça ou coisa do tipo, tivesse atacado elas, embora não houvesse registro de onça naquela região há décadas, e não tivesse sido encontrado sangue ou sinal de luta. Alguns sussurravam sobre a possibilidade de sequestro, de alguém ter levado as crianças. Mas isso não fazia sentido porque as pegadas mostravam que eles tinham entrado no bosque sozinhos, e ninguém desconhecido havia sido visto na cidade naquele dia. Mas o povo simples, meus netinhos, o povo simples sabia que aquilo não tinha explicação terrena. Era coisa do outro mundo. Era coisa das lendas antigas que os avós contavam. O bosque tinha levado as crianças. Para onde? Para quê? Ah, isso ninguém sabia. Mas tinha levado. Passaram os meses. O caso nunca foi resolvido. Ficou arquivado como desaparecimento sem explicação. Mas as histórias continuaram. Porque, veja bem, meu bem, depois daquela noite, muita coisa estranha começou a acontecer, relacionada àquele bosque. As pessoas juravam ouvir risadas de crianças vindo de lá dentro, principalmente de madrugada, naquele horário entre 1h e 3 da manhã que o povo chama de hora morta. Diziam que dava para ouvir claro, aquelas risadas inocentes de criança brincando, e de vez em quando um pega-pega gritado ao longe. Teve gente que disse que viu de longe, na beirada do bosque, 2 vultos pequenos correndo entre as árvores. Sempre ao anoitecer, naquele horário que a luz do dia tá indo embora, mas ainda não é noite fechada. Os vultos de um menino e uma menina, correndo, brincando, sumindo entre as sombras. Quem via ficava paralisado de medo, sem conseguir gritar, sem conseguir se mexer, só observando até que as figuras desaparecessem. A dona Lourdes, mãe do Joca, começou a ter sonhos. Ela sonhava com o filho toda noite. Nos sonhos, o Joca aparecia para ela, sempre sorrindo, dizendo que estava bem, que estava brincando, que ela não precisava se preocupar. Mas tinha algo estranho nos sonhos. O Joca estava diferente. Os olhos dele tinham um brilho que não era natural, meio prateado, meio luminoso. E ele sempre dizia a mesma coisa. Mãe, eu não tô sozinho. Ela tá aqui comigo. A gente tá brincando pra sempre. Quando Dona Lourdes perguntava quem era ela, o Joca só sorria e sumia. E a mãe acordava chorando, molhada de suor. A Dona Conceição, depois que saiu do hospital, não era mais a mesma pessoa. Ela dizia que conseguia sentir a presença da Mariazinha, que a filha ainda estava por perto, de alguma forma. Ela começou a deixar um prato de comida na mesa todo dia, na cadeira onde a Mariazinha sentava. Pela manhã, a comida estava intocada, mas Dona Conceição jurava que sentia o cheiro da filha pela casa. Aquele cheiro de criança, de sabonete, de shampoo. E às vezes, quando ela estava sozinha, ouvia a voz da Mariazinha chamando. Mãe. Bem baixinho, quase um sussurro, mas ela ouvia. O seu Antônio, pai da Mariazinha, não acreditava nessas coisas. Ele era homem de fé, mas de fé na igreja, no padre, nas coisas que se pode tocar e ver. Ele achava que a mulher tinha pirado de vez com a dor da perda. Mas uma noite, ele mesmo teve uma experiência que não conseguiu explicar. Ele tinha ido trancar a venda. Já era tarde, umas 11 da noite. Quando estava voltando para casa, passou perto da praça e viu, sentada no banco debaixo da figueira, uma menina, de costas para ele,
mas ele reconheceria aqueles cachinhos loiros em qualquer lugar. Mariazinha! Ele chamou, o coração disparando. A menina virou o rosto lentamente e sorriu. Era ela. Era a filha dele. Mas tinha algo errado. Os olhos dela eram completamente pretos, sem branco, sem nada, só preto. E o sorriso era largo demais, mostrando dentes demais. O seu Antônio gritou, caiu de joelhos. E quando conseguiu olhar de novo, não tinha mais ninguém ali. Ele correu para casa, trancou todas as portas e janelas e nunca mais falou sobre o que viu. Mas todos notaram que ele evitava passar pela praça de noite. Passaram os anos. 1 ano, 2 anos, 5 anos. As famílias aprenderam a viver com a dor, com o luto, com a ausência. Mas nunca superaram. Como que supera perder um filho assim, sem corpo para enterrar, sem resposta, sem saber o que aconteceu? Dona Lourdes morreu de desgosto, uns 6 anos depois do desaparecimento. Dizem que no velório dela, no meio da noite, todo mundo ouviu risada de criança vindo de fora da igreja. E quando abriram a porta para ver, não tinha ninguém lá. Mas no chão de terra tinha pegadas pequenas de pezinhos descalços, que iam em direção ao bosque. Dona Conceição viveu mais tempo, mas nunca mais foi a mesma. Ficou com aquele olhar vago, distante, como se uma parte dela tivesse ficado naquele bosque com a filha. Ela vivia falando sozinha, conversando com a Mariazinha como se ela estivesse ali do lado. No final da vida, quando já estava bem velhinha, doente, acamada, ela chamou o padre Geraldo e contou para ele que a Mariazinha visitava ela toda noite, que a menina sentava na beira da cama, pegava na mão dela e ficava ali, em silêncio, só fazendo companhia. O padre rezou por ela, benzeu o quarto, mas Dona Conceição disse que não queria que a filha fosse embora, que era o único consolo que ela tinha. Quando Dona Conceição morreu, foi com um sorriso no rosto. E o povo jura que no enterro dela viram uma menina loira de longe, observando. Mas quando piscavam, a menina sumia. O seu Antônio fechou a venda, vendeu tudo e foi embora da cidade. Ninguém nunca mais soube dele. Diziam que ele tinha ido para São Paulo, tentar recomeçar a vida longe daquele lugar de dor. Mas teve gente que encontrou ele uns anos depois, vivendo em outra cidade. E ele era um homem acabado. Bebia muito, vivia na rua, falava sozinho. Quando alguém da cidade antiga tentou conversar com ele, perguntou se ele estava bem, se precisava de ajuda, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Ela me segue. Onde eu vou, ela me segue. Aqueles olhos pretos não me deixam em paz." E saiu cambaleando, falando coisas sem sentido. Morreu pouco tempo depois, disse Rose, sozinho. O bosque continuou lá, fechado, proibido, temido. Ninguém mais entrava lá. Botaram até cerca de arame farpado na entrada e placas de "Proibido entrar", "Perigo". Mas as histórias continuavam. Cada geração que crescia na cidade aprendia sobre o Joca e a Mariazinha, sobre as crianças que o bosque levou. Virou lenda, virou história de assustar, virou aviso para a criançada não desobedecer os pais. Mas teve mais desaparecimentos. Não muitos, graças a Deus, mas teve. Uns 10 anos depois do Joca e da Mariazinha. Um jovem rapaz de 16 anos, meio rebelde, que não acreditava nas histórias, fez uma aposta com os amigos de que ia entrar no bosque de noite e chegar do outro lado. Entrou. Nunca saiu. Procuraram por ele, mas não acharam nada, igual ao que tinha acontecido com as crianças. 20 anos depois, um casal de namorados, num momento de bobeira, entrou no bosque procurando um lugar isolado para ficar junto. O rapaz conseguiu sair, enlouquecido, arranhado, sangrando. Mas conseguiu sair. A moça não. Ele não conseguia explicar o que tinha acontecido lá dentro. Dizia que eles tinham se separado, que tinha ficado escuro de repente, que ele ouviu ela gritando, mas não conseguiu encontrar ela.
que tinha mãos, muitas mãos, saindo da escuridão, puxando. Ele foi internado num hospital psiquiátrico e nunca mais ficou bom da cabeça. Com o passar das décadas, a cidade cresceu um pouco, mas nunca muito. Aquele bosque era como uma ferida aberta no coração da comunidade. As pessoas evitavam até falar sobre ele. Construíram um parquinho do outro lado da cidade, bem longe do bosque, para a criançada brincar. As mães eram ainda mais rígidas, vigiavam os filhos o tempo todo. Não deixavam eles se afastarem muito. Eu mesma, meus netinhos, fui nessa cidade uma vez. Deve ter sido uns 30 anos atrás. Fui visitar uma prima distante que morava lá. E posso dizer para vocês, eu senti a energia pesada daquele lugar. O bosque, mesmo de longe, mesmo só olhando, dava uma sensação ruim. Era como se ele tivesse vida própria, sabe? Como se estivesse ali, agachado, esperando. As árvores eram escuras demais, retorcidas demais. E eu juro para vocês, eu juro pela luz do dia, que quando eu estava olhando para aquele bosque, do quintal da casa da minha prima, eu vi movimento. Vultos pequenos, correndo entre as árvores. Por um segundo, só um segundo, eu vi claro. 2 crianças, um menino e uma menina, de mãos dadas, correndo, olhando para trás e rindo. E aí, sumiram. Minha prima viu minha cara de susto e disse: "Viu, né? Todo mundo vê de vez em quando. São eles, o Joca e a Mariazinha. Ainda estão lá, brincando." Conversei com algumas pessoas da cidade durante aquela visita. Os mais velhos, que tinham vivido a época do desaparecimento, contavam suas versões da história. Cada um tinha um detalhe diferente, uma teoria diferente. Mas todos concordavam em uma coisa: aquele bosque era amaldiçoado. Alguns diziam que era porque, muito tempo atrás, nos tempos da escravidão, os senhores de engenho da região castigavam os escravos ali dentro. Que tinha corrido muito sangue inocente naquela terra, e que a terra nunca esqueceu, nunca perdoou. Que as almas dos que sofreram ali ainda vagavam, e que elas levavam as pessoas que entravam no bosque para sempre ficarem presas ali com elas. Outros diziam que era coisa ainda mais antiga, que antes dos portugueses chegarem, antes de tudo, aquilo era terra sagrada dos índios. Mas não era lugar de paz, não. Era lugar de ritual, de oferenda, lugar onde eles conversavam com os espíritos da floresta. Espíritos antigos, poderosos, que não eram nem bons nem maus, só eram. E que, quando os brancos vieram e desrespeitaram aquela terra, os espíritos ficaram bravos e agora cobravam o preço. Teve um senhor muito velho, o seu Sebastião, que era considerado o conhecedor das histórias antigas da região. Ele me contou uma versão que me deixou gelada até os ossos. Ele disse que o bosque era uma espécie de portal, uma passagem para outro lugar, que não era desse mundo, não. Que as crianças, o Joca e a Mariazinha, quando entraram lá, passaram para esse outro lado, e que não tem como voltar. Que eles ainda estão vivos, mas não aqui. Estão em outro lugar, outro tempo, outra dimensão, sei lá. E que, de vez em quando, a passagem se abre um pouquinho. E dá para ver eles de relance. Ou ouvir eles. Mas só dá para ver, não dá para tocar, não dá para trazer de volta. Eu perguntei para ele se tinha algum jeito de fechar esse portal, de acabar com a maldição. Ele balançou a cabeça tristemente e disse que não. Que aquilo era mais antigo do que qualquer benzedeira podia curar, mais forte do que qualquer padre podia exorcizar, que a única coisa que as pessoas podiam fazer era respeitar, manter distância e nunca, nunca entrar naquele bosque. Tem uma coisa que eu não contei ainda, e que é a parte mais estranha de toda essa história. Nos aniversários das crianças, dia 12 de abril, que era aniversário do Joca, e dia 8 de setembro, que era aniversário da Mariazinha, aconteciam coisas, todo ano, sem falhar.
No dia do aniversário, a família deixou de comemorar, claro. Mas mesmo assim, coisas aconteciam. Apareciam presentes na porta das antigas casas onde eles moravam. Presentes embrulhados em papel colorido, com um laço. Mas ninguém sabia quem deixava. E quando abriam os embrulhos, não tinha nada dentro. Só ar. Mas um ar que cheirava a mato, a terra molhada, a folhas secas, o cheiro do bosque. E nos aniversários, à meia-noite em ponto, todo mundo que morava perto do bosque jurava ouvir cantarem parabéns. Vozes de crianças, muitas crianças, cantando parabéns. A música vinha do fundo do bosque, clara, alegre, como se tivesse uma festinha acontecendo lá dentro. Durava uns 2, 3 minutos e depois parava abruptamente, deixando só o silêncio. Uma vez, no aniversário da Mariazinha, uma senhora que morava numa casa de frente pro bosque acordou no meio da noite e viu luzes lá dentro. Não era luz de lanterna nem de lampião, não. Era luz colorida, vermelha, azul, amarela, verde, piscando, se movendo. Como se fossem balões iluminados, ou aquelas luzinhas de festa de aniversário. Ela ficou olhando, fascinada e apavorada ao mesmo tempo. E, de repente, ouviu riso de criança, muito alto, muito próximo, e a luz do quarto dela apagou. Quando acendeu de novo, ela olhou pela janela e o bosque estava escuro outra vez, em silêncio. Conforme os anos foram passando, a história do Joca e da Mariazinha foi virando lenda mesmo, folclore local. Os jovens que não tinham vivido aquela época às vezes duvidavam, achavam que era exagero dos mais velhos. Invenção. Mas os que duvidavam e resolviam testar, entrar no bosque para provar que não tinha nada, ou voltavam correndo, apavorados, dizendo que tinha alguma coisa lá dentro sim, ou simplesmente nunca mais entravam, guardavam o que viram para si mesmos. Mas ficava claro nos olhos deles que tinham visto algo que não deviam ter visto. Teve um professor de história que veio de fora, lá pelos anos 80, se não me engano. Ele era desses estudiosos, sabe? Não acreditava em nada de sobrenatural, queria explicação científica para tudo. Quando ouviu a história das crianças desaparecidas, ele decidiu fazer uma investigação. Conversou com todo mundo, anotou tudo num caderninho, fez até uma linha do tempo dos acontecimentos. E aí, claro, ele quis entrar no bosque. O povo avisou, implorou para ele não fazer isso, mas ele insistiu. Disse que era superstição, que bosque era só bosque, árvore era só árvore. Entrou numa tarde de sol, bem preparado, com mochila, água, bússola, corda, facão, apito, tudo que um explorador precisa. Disse que ia fazer um mapeamento do bosque, tirar foto, coletar amostra de planta, essas coisas. Falou que voltava antes de escurecer. Deu 5 horas da tarde e ele não tinha voltado. 6 horas, nada. 7 horas, o sol já se pondo. O povo começou a ficar preocupado. Iam organizar uma busca quando ele saiu cambaleando da beirada do bosque. Meu Deus do céu, o estado do homem. Ele estava pálido, os olhos arregalados, tremendo da cabeça aos pés. A roupa toda rasgada, arranhões nos braços e no rosto. Tinha perdido os óculos lá dentro, a mochila, tudo. Levaram ele para casa. Chamaram o médico. Ele estava em choque, não conseguia falar direito. Ficou 3 dias de cama, delirando, gritando no sono. Quando finalmente se recuperou um pouco, juntaram coragem de perguntar o que tinha acontecido. Ele contou com a voz falhada que tinha entrado no bosque e começado a andar, fazendo anotações. No início, tudo normal. Mas depois de um tempo, ele percebeu que estava andando em círculos. Tinha marcado as árvores com giz para saber o caminho, mas continuava passando pelas mesmas árvores, mesmo seguindo em linha reta pela bússola. Aí ele começou a ouvir coisa. Passos atrás dele. Ele parava, os passos paravam. Ele andava, os passos continuavam. Olhava para trás, não tinha ninguém, mas os passos continuavam.
cada vez mais perto. Ele começou a correr, tentando achar a saída. Foi quando ouviu as vozes. Vozes de criança chamando ele. Tio, tio, vem brincar com a gente, tio. Ele parou de correr, ofegante, e viu. Viu as duas crianças, um menino e uma menina, parados entre as árvores, de mãos dadas, olhando para ele. Ele disse que no primeiro momento sentiu alívio. Pensou que eram crianças da cidade brincando ali, que iam poder ajudar ele a sair. Mas aí ele olhou melhor. As crianças estavam erradas. A roupa delas era de décadas atrás, coisa dos anos 60. E elas estavam transparentes. Ele conseguia ver as árvores através dos corpinhos delas. E os olhos. Os olhos eram vazios. Só 2 buracos negros. Elas sorriram para ele. Aquele sorriso largo. E começaram a andar na direção dele. Devagar. As mãozinhas estendidas. Vem brincar, tio. Vem brincar com a gente. É tão legal aqui. A gente brinca pra sempre. Ele gritou, virou e saiu correndo cegamente, atravessando cipó, espinho, o que viesse pela frente. Caiu várias vezes, levantou e continuou correndo. Ouvia as risadas atrás dele, cada vez mais próximas. E outras vozes se juntaram. Não eram só 2 crianças, não. Eram muitas. Muitas vozes, muitas risadas, muitos passinhos correndo atrás dele. Fica com a gente. Não vá embora. É tão chato ficar sozinho. Fica. Ele não sabe como, mas conseguiu achar a saída. Disse que foi como se o bosque tivesse cuspido ele para fora. Um momento ele estava correndo entre as árvores. No outro, ele tropeçou e caiu fora do bosque, na grama do terreno baldio. Quando olhou para trás, viu os vultos na beira do bosque. Muitos vultos pequenos, parados ali, observando. E aí sumiram. O professor pediu demissão da escola e foi embora da cidade na semana seguinte. Nunca mais voltou. Escreveu um livro anos depois, mas não mencionou nada sobre o bosque. Quando perguntavam sobre aquilo, ele só balançava a cabeça e mudava de assunto. Essa história se espalhou e o bosque ganhou fama em toda a região. Teve gente que veio de longe, curiosos, repórteres, até gente de televisão, querendo fazer matéria sobre o lugar amaldiçoado. Mas quando chegavam lá e viam aquele bosque, sentiam a energia dele. A maioria desistia. Os poucos que insistiram em filmar, em entrar com câmera, saíram com as filmagens todas estáticas, ou apagadas, ou com imagens estranhas, vultos, manchas, coisas que não deviam estar ali. Teve um caso. Esse eu lembro bem porque foi nos anos 90, e passou até no Jornal Nacional, de um grupo de jovens, universitários de uma cidade grande, que foram até lá, querendo desvendar o mistério. Eram 4, 2 rapazes e 2 moças. Levaram equipamento de gravação, câmera de foto, até detector de campo eletromagnético. Essas coisas que o pessoal que acredita em fantasma usa. Acamparam na beirada do bosque numa sexta-feira à noite. No sábado de manhã, só 3 deles saíram. Um dos rapazes tinha sumido durante a madrugada. Os outros contaram que ele tinha saído da barraca para fazer xixi, lá para as 3 da manhã, e não voltou mais. Eles acordaram de manhã, perceberam que ele não estava lá, foram procurar. Acharam as pegadas dele na terra, indo em direção ao bosque. E só. As pegadas paravam na beirada, como se ele tivesse desaparecido no ar. Chamaram a polícia, fizeram busca com um helicóptero, com equipe completa, com cachorro. Nada. O rapaz sumiu, igual as crianças décadas atrás. Os 3 que sobraram ficaram em estado de choque. Disseram que durante a noite tinham ouvido coisas, sussurros vindo do bosque. E o rapaz que sumiu, antes de sair da barraca, tinha falado alguma coisa dormindo. Tinha dito: "Tô indo. Já vou. Espera." Como se alguém tivesse chamando ele. E aí ele levantou, sonâmbulo dizem,
E foi. Nunca mais foi visto. Depois disso, a prefeitura da cidade botou cerca elétrica em volta do bosque, contratou vigia para ficar de olho 24 horas, instalou placa atrás de placa avisando do perigo. Mas mesmo assim, de vez em quando, alguém entrava. E alguns não saíam. Agora, meus amores, tem uma parte dessa história que poucas pessoas sabem. Só os mais velhos da cidade. Os que guardam os segredos antigos. Eu fiquei sabendo através de uma senhora muito idosa, já falecida, que era parteira e benzedeira na região. Ela me contou isso pouco antes de morrer. Disse que precisava passar adiante porque era importante que alguém soubesse. Segundo ela, o bosque nem sempre foi amaldiçoado. Muitos anos atrás, nos tempos bem antigos, era considerado um lugar sagrado. Os índios da região faziam cerimônia ali, mas eram cerimônias de cura, de agradecimento à natureza. O bosque era protegido, respeitado. Mas aí veio a escravidão, e os senhores de escravos começaram a usar aquele lugar para coisas ruins. Castigo, tortura, até assassinato. Derramaram muito sangue inocente ali. Os espíritos protetores do bosque, que antes eram benévolos, ficaram corrompidos com tanto sofrimento, tanta dor. Foram se transformando em algo diferente, algo raivoso, sedento por vingança. E começaram a levar as pessoas. Primeiro levavam os cruéis, os que faziam mal aos outros. Mas com o tempo, foram perdendo a capacidade de distinguir. Começaram a levar qualquer um que entrasse ali, principalmente os inocentes, as crianças. Porque, talvez, no fundo daquelas criaturas que os espíritos se tornaram, ainda existisse um desejo de proteger, de cuidar, mas de um jeito distorcido, doentio. A benzedeira disse que as crianças que o bosque leva não morrem, não no sentido tradicional. Elas ficam presas lá, numa espécie de limbo, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Continuam brincando, continuam sendo crianças, mas não envelhecem, não crescem. Ficam ali eternamente. E com o tempo, vão esquecendo quem eram, de onde vieram. Viram parte do bosque, parte da maldição, e começam a chamar outras crianças, outras pessoas, para ficar com elas porque não querem ficar sozinhas. Ela me contou que já tinha tentado ajudar, tentado fazer ritual de limpeza, de liberação das almas presas ali. Juntou com outras benzedeiras, com um pajé de uma tribo distante que conhecia os rituais antigos. Foram até a beirada do bosque numa lua cheia, fizeram defumação, jogaram oferenda, rezaram, cantaram. O pajé entrou em transe, disse que conseguiu ver os espíritos, conseguiu conversar com eles. Mas eles não queriam sair. Estavam presos ali não só pela maldição, mas pelo próprio sofrimento, pela própria dor que carregavam. E as crianças? Ah, as crianças! O pajé disse que as crianças estavam confusas, não entendiam o que tinha acontecido com elas. Só queriam brincar, só queriam companhia. Tentaram libertar as almas, mas não conseguiram. A maldição era forte demais, antiga demais. O máximo que conseguiram foi fazer uma espécie de proteção ao redor do bosque, para que a influência dele não se espalhasse pela cidade. Mas dentro dele, as coisas continuaram do mesmo jeito. O Joca e a Mariazinha, segundo a benzedeira, eles são os mais fortes entre os espíritos das crianças presas lá. Porque eles foram os primeiros em muitos anos. Eles foram os que reativaram a maldição que tinha estado adormecida. E eles ainda lembram um pouco de quem eram, ainda têm apego ao mundo dos vivos. Por isso que as mães viam eles em sonho, por isso que apareciam para as famílias. Estavam tentando se comunicar, tentando dizer alguma coisa. Mas com o passar dos anos, eles também foram esquecendo, foram se tornando mais selvagens, digamos assim. Mais parte do bosque e menos crianças humanas. Agora, quando alguém os vê, mal dá para reconhecer que foram crianças um dia.
São mais como sombras com formato de criança. Espíritos brincalhões, mas perigosos, que não entendem que as pessoas que eles chamam pro bosque não podem brincar para sempre, que vão morrer, que vão sofrer. A benzedeira me disse com lágrimas nos olhos que não tem jeito de salvar essas almas, que elas estão perdidas para sempre, e que a única coisa que as pessoas podem fazer é não entrar no bosque, não atender os chamados, não olhar muito tempo para as sombras que se movem entre as árvores. Porque quanto mais atenção a gente dá para elas, mais forte elas ficam, mais poder elas têm de chamar, de atrair. Ela me fez prometer que eu nunca entraria naquele bosque, não importa o quê. Mesmo que eu ouvisse alguém chamando meu nome lá dentro, mesmo que visse alguém que eu conhecesse pedindo ajuda. Porque não seria real, seria truque, seria ilusão criada pelos espíritos para me atrair. E uma vez dentro, dificilmente eu conseguiria sair. Eu prometi. E mantive minha promessa. Nunca entrei naquele bosque. E não pretendo entrar nunca. Só de pensar me dá arrepio. Mas voltando à história das crianças, tem algo que eu ainda não contei. Algo que aconteceu muitos anos depois, já nos anos 2000 e pouquinhos. Um padre novo chegou na cidade, o padre Miguel. Ele era jovem, cheio de energia, de fé. Quando ouviu as histórias sobre o bosque, sobre as almas presas lá, ele decidiu que ia fazer alguma coisa. Disse que não era certo deixar aquelas almas sofrendo, que era dever dele, como padre, tentar ajudar. O povo tentou demover ele da ideia, mas padre, quando bota uma coisa na cabeça, sabe como é. Ele se preparou, jejuou por 3 dias, rezou, se confessou, pegou o crucifixo de prata da igreja, a água benta, a Bíblia, e foi até o bosque numa tarde de domingo, depois da missa. Muita gente da cidade foi junto, mas ficaram do lado de fora, rezando enquanto o padre entrava. Ele entrou cantando salmos com o crucifixo erguido à frente. O povo do lado de fora ouvia a voz dele ecoando entre as árvores. Ele rezava alto, expulsando os demônios, chamando os espíritos a se libertarem, a seguirem para a luz. Por um tempo só se ouvia a voz dele, mas aí outras vozes começaram a se juntar. Vozes de criança, a princípio só acompanhando a reza do padre. Mas depois as vozes começaram a mudar, a distorcer, a ficar estranhas, guturais. A voz do padre ficou mais alta, mais firme. Ele estava lutando de verdade contra o que quer que tivesse lá dentro. As pessoas do lado de fora começaram a rezar mais alto também, para ajudar. E de repente, um grito. Um grito do padre, de dor e desespero. E silêncio. Silêncio total. Os homens que estavam esperando ficaram em pânico. Alguns correram para dentro do bosque, mesmo com medo, para tentar achar o padre. Encontraram ele desmaiado, a uns 50 metros da entrada. Tava roxo, sufocado, mas ainda respirando. Carregaram ele para fora. Ele ficou 3 semanas no hospital, entre a vida e a morte. Quando finalmente acordou, não conseguia falar. Tinha perdido a voz. Os médicos disseram que era trauma psicológico, que as cordas vocais dele estavam intactas, mas ele não conseguia emitir som nenhum. Passou 6 meses assim, em silêncio. Escrevia em um caderninho quando precisava se comunicar, mas nunca escreveu sobre o que tinha acontecido no bosque. Quando perguntavam, ele balançava a cabeça e fechava os olhos, lágrimas escorrendo. Tentaram terapia, tratamento com psicólogo, nada funcionava. Até que numa noite, 6 meses depois, ele acordou gritando. A voz dele tinha voltado. Mas foi só para gritar. Gritou a noite inteira. Horrores sobre o que tinha visto. Falava de crianças desfiguradas, de sombras com garras, de olhos vazios o encarando, de mãos frias pegando nele, puxando, tentando arrastar ele para mais fundo no bosque. Falava que tinha visto o inferno, que aquele bosque era uma porta para o inferno,
e que as crianças lá dentro não eram mais crianças. Eram casca, eram restos do que foram um dia, possuídos por algo muito mais antigo e maligno. Ele foi transferido para um hospital psiquiátrico. Nunca se recuperou completamente. Vive lá até hoje, eu acho, já velhinho, medicado, tendo pesadelos todas as noites com aquele bosque. Depois disso, a igreja proibiu oficialmente qualquer tentativa de intervenção espiritual no bosque. Declararam o lugar como profano, fora do alcance da igreja. Foi um reconhecimento tácito de que tinha forças ali que eram mais antigas, mais poderosas do que a fé cristã podia combater. A cidade, ao longo das décadas, foi ficando cada vez menor. As famílias jovens foram embora, buscando oportunidade em cidade maior. Quem ficou foram os mais velhos, os que tinham raiz ali e não conseguiam se imaginar morando em outro lugar. Mas mesmo esses evitavam falar sobre o bosque. Viraram as costas para ele, literalmente e figurativamente. Construíram tudo do lado oposto da cidade. Deixaram aquela área esquecida, abandonada. Hoje em dia, o bosque está cercado por abandono. As casas mais próximas foram desocupadas, caindo aos pedaços. Ninguém compra terreno daquele lado. A prefeitura desistiu de manter a cerca elétrica, que tá toda enferrujada com buraco. Mas ninguém entra. Nem adolescente rebelde, nem curioso. O medo é profundo demais, enraizado demais. Mas as coisas continuam acontecendo. Eu conversei com pessoas da cidade recentemente, por telefone, porque eu não volto mais lá não, meu filho. E eles me contaram que ainda ouvem as risadas de criança vindo do bosque. Principalmente nas noites de lua cheia. Ainda veem vultos pequenos correndo na beirada do mato. E descobriram uma coisa nova, algo que começou a acontecer nos últimos anos. As árvores do bosque estão crescendo, expandindo, devagar, mas estão. A cada ano, o bosque avança uns centímetros em direção à cidade. Brotos surgem fora da cerca. Crescem rápido, muito mais rápido do que deveriam. Já tentaram cortar, arrancar pela raiz. Mas eles voltam. Sempre voltam. É como se o bosque estivesse vivo, estivesse se espalhando, querendo alcançar a cidade. E tem mais. As crianças da cidade, as poucas que ainda tem lá, começaram a ter pesadelos. Sonham com o bosque. Sonham com outras crianças, chamando elas para brincar. Acordam falando dormindo, tentando sair de casa no meio da noite. Os pais têm que trancar as portas, dormir de olho, vigilantes. Porque se uma criança conseguir sair, ela vai direto pro bosque. É como se fossem atraídas, hipnotizadas. Uma menininha de 5 anos, ano passado, quase conseguiu. A mãe acordou de madrugada e viu que a filha não estava na cama. Encontrou ela no quintal, descalça, em direção ao portão. Chamou, gritou, mas a menina não respondia. Só continuava andando, os olhos vidrados, o olhar fixo em algo que só ela via. A mãe teve que correr, pegar ela no colo, e a menina começou a chorar, a se debater, gritando que queria ir brincar com os amiguinhos dela. "Eles estão me chamando, mãe! Eles querem que eu vá! Eles disseram que tem brinquedo, tem doce, tem festa!" A mãe levou ela pro padre, benzer, e depois disso a família se mudou da cidade. Tá cada vez mais difícil manter pessoas morando lá. A cidade tá morrendo lentamente. E alguns dizem que quando o último morador for embora, quando não tiver mais ninguém para vigiar, para rezar, para manter a memória e o respeito pelo perigo daquele lugar, aí sim o bosque vai se espalhar de verdade. Vai engolir a cidade inteira. Vai se tornar o que sempre quis ser. Um reino de sombras, governado pelos espíritos presos ali, pelas almas das crianças perdidas que agora são mais monstro do que humano. Eu sei que tudo isso parece história de filme, de livro de terror. Eu mesma, se não tivesse visto com meus próprios olhos, se não tivesse sentido aquela energia, talvez duvidasse. Mas eu vi meus netos.
Eu senti. E eu sei que é verdade. Existe lugar nesse mundo que não são pra gente ir. Existe porta que não são pra gente abrir. Existe coisa que a gente não entende, que talvez nunca vá entender. E que é melhor deixar quieto, deixar em paz. O Joca e a Mariazinha, aquelas duas criancinhas inocentes que só queriam brincar numa tarde de março de 63, elas estão perdidas. Tão presas num lugar entre mundos, num loop eterno de brincadeira que virou pesadelo. E o pior é que elas nem sabem. Elas acham que estão só brincando. Acham que tá tudo bem. E continuam chamando outras crianças para se juntar a elas. Porque criança não gosta de brincar sozinha, não é mesmo? As famílias deles, todos já se foram. A dor levou uns, o tempo levou outros. Não tem mais ninguém vivo que conheceu pessoalmente o Joca e a Mariazinha. Eles viraram lenda, viraram mito, viraram história de assustar. As fotos deles ainda existem, guardadas no arquivo da cidade, em documentos velhos da polícia. Criancinhas sorridentes, de olhar inocente, que não faziam ideia do destino que as esperava. Às vezes eu fico pensando, será que tem jeito de ajudar elas? Será que em algum lugar, algum conhecimento antigo, algum ritual esquecido, poderia libertar aquelas almas? Ou será que elas estão tão longe, tão perdidas, que não tem mais volta? Será que o melhor que a gente pode fazer é deixar elas lá, com as outras almas perdidas, brincando na escuridão, e apenas garantir que ninguém mais se junte a elas? Eu não sei a resposta, meus amores. Ninguém sabe. É um mistério que vai continuar sem solução. Uma ferida que nunca vai cicatrizar completamente. A cidade vai continuar morrendo aos poucos. O bosque vai continuar crescendo. E as crianças vão continuar presas lá, eternamente. E sabe o que é mais triste? É que mesmo agora, mesmo depois de mais de 60 anos, as pessoas que vão visitar aquela cidade, os poucos turistas que ainda vão por curiosidade mórbida, eles relatam a mesma coisa. Quando passam perto do bosque, principalmente ao entardecer, eles ouvem. Ouvem risadas de criança. Ouvem vozes cantando aquelas musiquinhas de roda que a gente ensina pros pequenos. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. E se param para escutar com atenção, às vezes conseguem distinguir duas vozes principais, uma de menino e uma de menina, liderando o canto. O Joca e a Mariazinha, ainda lá, depois de todo esse tempo. Teve uma história recente faz uns 2 anos, de um antropólogo que foi estudar o caso. Ele não acreditava em nada sobrenatural. Queria estudar o fenômeno como exemplo de histeria coletiva, de como comunidades criam lendas urbanas baseadas em tragédias reais. Ele ficou uma semana na cidade, entrevistou todo mundo, fez anotação. E no último dia resolveu ao menos olhar o bosque de perto, tirar umas fotos para documentação. Foi de dia, com sol forte, não entrou não. Só ficou na beirada mesmo, tirando foto com aquela câmera profissional. De repente, ele sentiu uma mão pequena pegar na dele. Olhou para baixo e viu uma menininha, não mais que 7 anos, loirinha, de vestidinho florido. Ela sorriu para ele e disse: "O tio quer conhecer meu amigo? Ele tá ali no bosque. Ele é muito legal. A gente brinca de um monte de coisa." E apontou para dentro do bosque. O antropólogo sentiu um frio na espinha. A menina parecia real, sólida. Mas tinha algo errado. Os olhos dela eram vazios, sem brilho, como olhos de boneca. Ele tentou soltar a mão, mas ela apertou mais forte, com uma força que uma criança daquele tamanho não deveria ter. "Vem, tio, vem brincar com a gente. É só entrar ali. É rapidinho. O Joca tá esperando." E começou a puxar ele em direção ao bosque. Ele entrou em pânico, puxou a mão com força e conseguiu se soltar. A menininha deu risada, aquela risada aguda de criança, e saiu correndo.
para dentro do bosque. Ele viu ela sumir entre as árvores. Correu pro hotel, pegou as coisas e foi embora da cidade sem nem avisar ninguém. Ligou dias depois, pedindo desculpa pela saída abrupta, mas não quis explicar o motivo. Simplesmente disse que tinha entendido, que as pessoas da cidade tinham razão e que não ia mais pesquisar aquele assunto. Esse tipo de coisa acontece, não com frequência, graças a Deus, porque pouca gente vai até lá. Mas acontece. O bosque chama, os espíritos chamam, e eles usam a forma mais eficaz que existe para atrair atenção: crianças. Por que a gente relaxa perto de criança? A gente quer ajudar criança. É instinto. E eles sabem disso. Usam isso. Por isso que eu sempre digo, meus netinhos, sempre digo para todo mundo: se vocês algum dia, por qualquer motivo, passarem por aquela cidade ou perto daquele bosque, não parem. Não olhem. Não escutem. Se ouvirem criança chamando, não respondam. Se virem criança sozinha perto do bosque, principalmente de vestimenta antiga, de aparência estranha, não se aproximem. Não é criança de verdade. É armadilha. É isca. E principalmente, não importa o quê, não entrem naquele bosque. Nem de dia, nem de noite, não tem diferença. Uma vez dentro, você tá no território deles. E as regras do nosso mundo não funcionam lá dentro. Lá dentro é o mundo deles. E você é só mais um brinquedo, mais uma vítima. Eu sei que é horrível pensar assim. Pensar que existem crianças, ou o que sobrou delas, presas daquele jeito. Que elas viraram predadores, caçadores de almas. Mas é a verdade. E a verdade nem sempre é bonita, nem sempre tem final feliz. A história do Joca e da Mariazinha é uma tragédia. Foi uma tragédia quando aconteceu. E continua sendo uma tragédia até hoje. 2 famílias destruídas, 2 vidas infantis interrompidas. E quem sabe quantas outras pessoas afetadas ao longo das décadas. E não tem resolução, não tem justiça, não tem paz. Às vezes eu rezo por elas, sabe? Rezo para que algum dia, de alguma forma, elas encontrem paz. Para que consigam se libertar. Para que possam finalmente descansar. Não sei se minhas rezas adiantam alguma coisa, mas eu rezo mesmo assim. Porque eram crianças, inocentes. Não mereciam o que aconteceu com elas. E rezo também para que aquele bosque nunca saia do lugar onde tá. Para que nunca se espalhe além daquela cidade pequena. Para que fique contido, limitado, esquecido. Porque se ele crescer, se ele alcançar outras cidades, outros lugares, eu nem quero pensar no que pode acontecer. Tem gente que diz que deviam queimar o bosque, destruir ele completamente. Mas quem entende dessas coisas, as benzedeiras, os pajés, os estudiosos do oculto, todos dizem a mesma coisa. Não mexe. Queimar não vai resolver nada. Só vai enfurecer os espíritos. E eles vão procurar outro lugar para se manifestar. Pelo menos agora eles estão contidos ali. Destruir o bosque pode liberar eles. E aí sim, ninguém vai estar seguro. Então a solução é deixar. Deixar o bosque lá, deixar a cidade morrer em paz, deixar as almas presas onde estão. E lembrar. Sempre lembrar. Passar a história adiante. Avisar as novas gerações. Porque o esquecimento é perigoso. Quando a gente esquece, a gente baixa a guarda. E quando baixa a guarda, o perigo ataca. Agora deixa eu contar uma última coisa sobre essa história. Algo que aconteceu bem recentemente, há poucos meses atrás. Uma coisa que me deixou sem dormir por noites seguidas quando fiquei sabendo. Uma família de fora, turistas, estava passando pela região. Eram gente de São Paulo, um casal com 2 filhos, menino e menina, parecidos com as idades que o Joca e a Mariazinha tinham quando desapareceram. Eles não sabiam da história, não conheciam a lenda. Viram a cidadezinha no mapa, acharam pitoresca, resolveram parar para almoçar,
conhecer. Enquanto os pais almoçavam num restaurante, as crianças pediram para dar uma volta. A cidade era pequena, parecia segura. Os pais deixaram. Mas não se afastem muito, voltem em meia hora. As crianças saíram correndo, felizes, explorando as ruas velhas, as casas antigas. Uma senhora da cidade viu as duas crianças e sentiu um aperto no coração. Um menino e uma menina de mãos dadas, correndo pelas ruas, igual o Joca e a Mariazinha faziam décadas atrás. Ela ficou observando, preocupada, e viu quando as crianças começaram a se afastar, indo em direção ao lado abandonado da cidade, em direção ao bosque. A senhora largou o que estava fazendo e saiu atrás deles, o mais rápido que as pernas velhas permitiam. Gritou: "Crianças, voltem, não vão para lá!" Mas eles não ouviram, ou não quiseram ouvir. Continuaram correndo, rindo, como se fosse uma brincadeira. Quando a senhora chegou perto, ofegante, viu as duas crianças paradas na frente do bosque. Paradas, olhando para dentro. E dentro do bosque, bem na beirada, tinha dois vultos pequenos, de crianças, acenando, chamando. O menino e a menina turistas começaram a andar em direção aos vultos, como hipnotizados. A senhora gritou com toda a força que tinha no pulmão: "Não! Em nome de Jesus, não!" E correu, pegou as duas crianças pelos braços, puxou com força para trás, para longe do bosque. As crianças resistiram, tentaram se soltar, mas a senhora era forte. Forte de desespero, de terror. Ela arrastou eles para longe, e quando olhou para trás, os vultos no bosque tinham sumido. As crianças começaram a chorar, dizendo que queriam brincar com os outros meninos, que eles tinham chamado, que pareciam legais. A senhora sentou no chão com eles, tremendo, abraçou os dois e começou a rezar. Ficou ali até os pais chegarem, correndo, apavorados porque alguém tinha avisado que tinha acontecido algo. A senhora contou tudo para os pais. Contou a história do bosque, do Joca e da Mariazinha, de tudo que tinha acontecido. Os pais ficaram pálidos, agradeceram, pegaram os filhos e foram embora imediatamente. Nem terminaram o almoço. Entraram no carro e saíram dali. E segundo a senhora me contou quando falei com ela pelo telefone, ela viu pela janela do carro as duas crianças olhando para trás, olhando para o bosque, com aquela expressão vazia, distante. E sabe o que é o pior? Uns dias depois, a senhora recebeu uma ligação. Era a mãe das crianças, desesperada. Disse que desde aquele dia os filhos não eram mais os mesmos. Acordavam no meio da noite, tentavam sair de casa. Diziam que os amigos estavam chamando, que precisavam voltar, que tinham prometido que iam brincar juntos. A família teve que colocar tranca especial nas portas, alarme nas janelas. Tá fazendo terapia com as crianças, mas elas ficam repetindo: "A gente prometeu! A gente tem que voltar! Eles estão esperando!" É como se o bosque tivesse marcado elas. Mesmo estando longe, mesmo não tendo entrado lá, só de ter tido contato visual com os espíritos, com os vultos, alguma coisa ficou. Uma ligação, um chamado que não cessa. A senhora que salvou as crianças me disse, chorando no telefone: "Eu fiz o certo, né, dona? Eu salvei elas. Mas e se eu só prolonguei o sofrimento? E se um dia elas não resistirem ao chamado e voltarem? E se..." Eu acalmei ela. Disse que ela tinha feito o certo, sim, que tinha salvado duas vidas, que ia dar tudo certo. Mas, no fundo, eu não sei. Eu realmente não sei. Porque esse é o poder do bosque. Mesmo de longe, mesmo sem entrar, ele marca. Ele chama. E uma vez que você foi chamado, é difícil, muito difícil resistir. Especialmente criança, que não entende o perigo, que só vê outros meninos e meninas querendo brincar. Por isso que essa história precisa ser contada, meus netos queridos.
precisa ser espalhada. Não para assustar por assustar, mas para avisar, para proteger. Porque aquele bosque continua lá. Os espíritos continuam lá. O Joca e a Mariazinha continuam lá. E eles vão continuar chamando, atraindo, tentando conseguir mais companhia para a eternidade de solidão deles. Eu não sei quanto tempo ainda aquela cidade vai resistir. Pelos relatos que tenho recebido, já são menos de 100 pessoas morando lá. A maioria idosos, teimosos, que nasceram ali e querem morrer ali. Os jovens todos foram embora. A escola fechou por falta de aluno. O posto de saúde está com atendimento só 2 vezes por semana. A cidade está morrendo. E quando o último morador partir, quando não tiver mais ninguém para contar a história, para avisar os viajantes, para vigiar, o que vai acontecer? O bosque vai engolir tudo? Vai se espalhar? Ou talvez, só talvez, sem ter mais ninguém para chamar, sem ter mais energia de medo e tristeza para se alimentar, ele finalmente vai dormir? Vai se aquietar? Eu quero acreditar nisso. Quero acreditar que quando a cidade estiver vazia, abandonada, o bosque vai finalmente descansar. E talvez, quem sabe, as almas presas lá dentro também possam finalmente descansar. Possam se libertar. Possam encontrar o caminho para a luz. Mas eu não sei. Ninguém sabe. É um mistério que vai continuar sem resposta. Pelo menos enquanto eu tiver vida. E olha que eu já tô com meus 83 anos bem vividos. Já vi muita coisa nessa vida, mas essa história do Joca e da Mariazinha é a que mais me marcou. É a que mais me assombra. Às vezes de noite, quando tá tudo quieto, eu fecho os olhos e consigo ver eles. As 2 criancinhas de mãos dadas, correndo entre as árvores, rindo, brincando. E por um momento, parece tão inocente, tão puro. Mas aí eu lembro onde eles estão, do que eles se tornaram, e meu coração aperta. Aperta porque eram só crianças. Crianças que queriam brincar, que não fizeram nada de errado, que foram vítimas de algo muito maior e mais cruel do que podiam imaginar. E eu fico pensando nas mães deles, na Dona Lourdes e na Dona Conceição, no sofrimento que elas passaram, na dor de não saber, de não ter um corpo para enterrar, de não ter respostas. Nenhuma mãe merece passar por isso. Nenhuma família merece essa dor. Mas aconteceu. E pode acontecer de novo. E vai continuar acontecendo enquanto aquele bosque existir, enquanto os espíritos estiverem presos lá. Por isso que eu conto essa história. Por isso que peço para vocês espalharem. Não é para assustar, é para proteger. É para que nenhuma outra família tenha que passar pelo que a família do Joca e da Mariazinha passou. Se vocês algum dia ouvirem falar de um bosque amaldiçoado, de um lugar onde crianças desapareceram, de árvores que crescem onde não deviam, de risadas no escuro, não ignorem. Não achem que é só superstição. Porque às vezes, muitas vezes, as histórias que nossos avós contam, as lendas que o povo simples acredita, elas têm fundamento. Elas estão baseadas em coisas reais, em experiências reais, em perigos reais. E protejam as crianças. Sempre, sempre protejam as crianças. Não deixem elas se afastarem, não deixem elas brincarem em lugares desconhecidos, principalmente lugares que têm fama ruim, que o povo evita. Porque criança é inocente, é curiosa, é corajosa demais para a própria segurança. Elas precisam de nós para proteger elas, para guiar elas, para manter elas longe dos perigos que elas não conseguem ver. O Joca e a Mariazinha não tiveram essa proteção naquele dia. Por um momento, só um momento de descuido, eles se afastaram. E foi o suficiente. Foi o suficiente para mudar tudo, para destruir famílias, para criar uma lenda que dura até hoje. Não deixem isso acontecer com as crianças de vocês. Não deixem a curiosidade vencer a prudência. Não deixem um momento de distração se transformar em tragédia eterna. E se vocês,
Deus me livre. Algum dia passarem por aquela cidade, por aquele bosque, façam o sinal da cruz. Rezem uma oração pelas almas perdidas lá. E sigam em frente. Não parem. Não olhem muito tempo. Não escutem os chamados. Porque o bosque sabe como seduzir. Sabe como atrair. E uma vez que você responde ao chamado, pode ser tarde demais. Eu já tô chegando no fim da minha história, meus queridos. Já contei tudo que sei, tudo que vivi, tudo que me contaram sobre o Joca e a Mariazinha e o bosque amaldiçoado. É uma história triste, uma história sem final feliz. Mas é uma história verdadeira. E verdade precisa ser dita, não importa quão dolorosa ela seja. Às vezes eu me pego rezando não só pelas crianças perdidas, mas por todos nós. Porque vivemos num mundo onde existem coisas que não entendemos, forças que não controlamos, mistérios que talvez nunca sejam desvendados. E precisamos de proteção, precisamos de fé, precisamos uns dos outros. A história do Joca e da Mariazinha me ensinou isso. Me ensinou que o mal existe, que o sobrenatural existe, que tem coisas entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia nem sonha. Mas também me ensinou que o amor das mães é eterno, que a dor da perda nunca passa completamente e que as histórias que contamos têm poder. Poder de avisar, poder de proteger, poder de manter viva a memória daqueles que se foram. Então eu continuo contando, continuo espalhando e espero que vocês também façam isso. Contem pros seus filhos, pros seus netos, pros seus amigos. Mantenham viva a memória do Joca e da Mariazinha. Não deixem que eles sejam esquecidos. Porque, enquanto alguém lembrar deles, enquanto alguém contar a história deles, de certa forma, eles ainda existem. Não tão presos no bosque, mas vivos na nossa memória, na nossa consciência. E quem sabe um dia, quando eu já tiver partido desse mundo, quando você que está me ouvindo também já for, quem sabe as almas daquelas crianças finalmente encontrem paz. Quem sabe o bosque finalmente libere elas. Quem sabe elas possam finalmente descansar, brincar de verdade no céu, sem escuridão, sem medo, sem solidão. Eu gosto de acreditar nisso. Gosto de acreditar que tem um final feliz esperando, mesmo que a gente não viva para ver. Porque a alternativa, a ideia de que elas vão ficar presas ali para sempre, é dolorosa demais para suportar. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o mistério continua, a gente precisa ser vigilante, precisa ser cuidadoso, precisa respeitar o desconhecido e proteger os nossos, principalmente as crianças. Sempre as crianças, porque no fim das contas, essa é a verdadeira tragédia da história do Joca e da Mariazinha. Não é o bosque amaldiçoado, não são os espíritos malignos. Não é nem o mistério sem solução. A verdadeira tragédia é que eram crianças. Inocentes, puras, cheias de vida. E tiveram essa vida roubada delas. Tiveram a infância, o crescimento, o futuro, tudo roubado num instante. E isso, meus netos, isso é o que parte o coração. Isso é o que me faz chorar até hoje, mais de 60 anos depois. Porque criança merece brincar, merece rir, merece crescer, merece ter futuro. E o Joca e a Mariazinha não tiveram isso. E todas as outras vítimas do bosque também não. Então, quando vocês olharem para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, abracem eles um pouquinho mais forte. Deem um beijo a mais. Digam que amam eles mais uma vez. Porque a gente nunca sabe. A vida é frágil. O destino é incerto. E o amanhã não é garantido. Aproveitem cada momento. Protejam os pequenos. E nunca, nunca ignorem os avisos dos mais velhos. Porque a gente já viveu, já viu, já sabe. E quando a gente conta uma história, principalmente uma história como essa, é porque é importante. É porque pode salvar vidas.
Bom, meus amores, eu acho que já falei demais. Já contei tudo o que tinha para contar. A história do Joca e da Mariazinha, das crianças perdidas no bosque amaldiçoado, já foi toda contada. É uma história que carrego no coração há muito tempo. E agora divido com vocês, com a esperança de que ela sirva de lição, de aviso, de proteção. Antes de eu ir, quero pedir de novo, com muito carinho, que vocês deixem nos comentários de onde vocês estão me ouvindo. A vovó aqui fica tão feliz de saber que tem gente de todo canto prestando atenção nessas histórias antigas. E se vocês gostaram, se a história tocou vocês de alguma forma, não esqueçam de se inscrever no canal, de apertar o sininho, de compartilhar com os amigos. Porque essas histórias precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, precisam ser passadas adiante. E se vocês tiverem histórias parecidas, se conhecerem lendas das suas cidades, dos seus estados, me contem também. Adoro ouvir histórias. Adoro saber dos mistérios que existem por esse Brasil afora. Somos um país de lendas, de folclore, de histórias incríveis. E cada uma delas merece ser preservada, merece ser lembrada. Agradeço do fundo do coração por terem me ouvido até aqui. Sei que foi uma história longa, pesada, difícil de escutar, mas era necessária. E espero que vocês entendam a importância dela, o peso dela e a mensagem dela. Cuidem-se, meus netos. Cuidem uns dos outros. Protejam as crianças. Respeitem o desconhecido. E nunca, nunca entrem em bosques amaldiçoados. Fica com Deus e até a próxima história. Que Nossa Senhora cubra vocês com o seu manto sagrado. Que os anjos guardiões protejam vocês e suas famílias. E que vocês nunca, nunca tenham que vivenciar uma história como essa que eu acabei de contar. Um beijo grande no coração de cada um. E lembrem-se, a vovó aqui sempre vai estar contando histórias para vocês. Só vir aqui no canal que eu tô aqui, esperando com mais histórias guardadas na memória. Histórias de arrepiar, histórias de emocionar, histórias que precisam ser contadas. Até logo, meus amores. E nunca esqueçam do Joca e da Mariazinha. Rezem por eles de vez em quando. Mantenham viva a memória deles. E que eles, onde quer que estejam, finalmente encontrem paz. Fica com Deus. E um beijão da vovó aqui do interior de Minas. Tchau, meus queridos. Tchau.